Apenas alguns avisos. Nós queremos lembrar aos irmãos, às irmãs, que por conta das nossas obras, o estacionamento está daquele jeito, né? Então, eu vi que cada semana está de um jeito o estacionamento, né? Porque o pessoal ocupa de um jeito ali durante a semana. Então, preste bastante atenção. A gente vai procurar iluminar mais ali para vocês terem mais segurança para caminhar. A gente queria chamar a atenção de vocês nesse sentido. Outra coisa é que nós vamos dar início às cantinas para arrecadar verba para a construção do templo. Essas cantinas, elas ocorrerão sempre no segundo e no quarto domingo, com exceção desse mês de março. Hoje deveria ter cantina, mas a cantina de hoje ficou para o próximo domingo, porque hoje nós vamos ter repeteco de salgado e bolo. Então, quem comeu salgado e bolo ontem vai poder repetir, quem não comeu vai poder experimentar, tá bom? E nós lembramos também que no dia 25, no quarto domingo, nós teremos a nossa Assembleia de Prestação de Contas do ano de 2017. Então, não no domingo que vem, no outro, nós vamos ter aí essa prestação de contas. Ela acontecerá durante o culto, tá? Você virá normalmente, participará do culto, haverá a prestação de contas, um momento de gratidão a Deus pelo sustento da obra, e você vai poder ter acesso aí às informações do ano passado inteiro, tá bom? Vamos então dar início ao nosso culto, convidar o conjunto de louvor para que já se posicione aqui à frente. Vamos nos colocar em pé, nós vamos louvar ao nosso Deus, nós nos rendemos diante dele, ele que é o Senhor da nossa vida. Rendido estou. Vamos louvar ao Senhor, que neste momento de adoração a Ele, você possa se render a Ele, se entregar a Ele, tudo que você tem, entregue nas mãos dele, porque só Ele pode cuidar de tudo, só Ele pode cuidar de você. Entregue tudo nas mãos dele. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, e encontrei o que tenho, te entrego, ó Deus. Limpar as minhas mãos, purificar meu coração.
porque Ele é santo, Ele é digno de tudo e vamos louvar, adorar a Ele sempre. Sem soltar
Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor os livrou das suas aflições. Quando nós passamos por situações difíceis na nossa vida, nós podemos contar com Deus ao nosso lado. E uma das coisas que Deus faz conosco é revelar ao nosso consciente, à nossa consciência, aquilo que nós estamos fazendo que não está de acordo com a sua palavra, com a sua vontade. Por isso eu quero, nesse momento, convidar você a confessar a Deus o seu pecado, a em silêncio buscar a presença de Deus e confessar diante dele o seu pecado, nesse instante de oração silenciosa. Após alguns momentos de oração silenciosa, vou convidar o presbítero Renilton a nos dirigir a Deus numa oração ao vivo de confissão. Oremos silenciosamente. Posso estar falando em cada situação dessa noite, em cada
nós amigos, que o nosso coração são dolorosos, mas nós sabemos que a tua vontade de Deus é agradável. Deus tem misericórdia de nós, porque as tuas misericórdias são faltas para nós não sermos consumidos. Todos nós, Senhor, não merecemos, ó Pai, que está diante de Ti, não somos merecedores do teu perdão, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que merecedores, porque Ele sim venceu a morte, Ele sim venceu o inferno, Ele sim derramou o seu sangue para que nós possamos ser livres. E em nome santo e glorioso, no nome de Jesus, nós pedimos perdão, nosso pecado, nossa voz, nós colocamos diante de Ti. Vamos se colocar em pé, nós temos a oportunidade agora de trazer diante do altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Enquanto nós fazemos, nós vamos entoar o hino 232, em tudo as tuas mãos. A diaconisa Maria Eunice nos levar a Deus em oração, agradecendo a Deus os dízimos e as ofertas. Querido e eterno Deus, nós queremos mais uma vez te agradecer pelo privilégio que temos, ó Pai, de fazer parte, ó Deus, da tua casa, do teu povo, Senhor. E aqui estarmos, ó Deus, para te render louvores e gratidão, ó Pai. Neste momento, ó Deus, nós queremos agradecer pelas bênçãos recebidas, Senhor, pelos dízimos e ofertas alçados nesta noite, ó Deus. Eu quero também te agradecer, ó Pai, por aqueles, ó Pai, que plantam, ó Deus, a terra, que colhem os produtos, ó Deus, para que chegue até a nossa mesa, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem feito o nosso país, a nossa nação, farta, ó Deus, em alimentos, Pai. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos recebidas. Abençoe cada filho teu que pode contribuir. Abençoe aqueles, ó Deus, que estão desempregados, que o Senhor também possa abrir uma porta de emprego, ó Deus. Abençoe, ó Deus, cada vida aqui presente. Em nome de Jesus Cristo é que nós louvamos e te agradecemos. Amém. Você pode se sentar. Nós temos visitantes pela primeira vez? Não. Nós queremos convidar as crianças para que venham à frente.
até 6 anos, né? Ou até 7? 7. Podem vir as crianças. Que? Deus é amor. Honra seus pais e tuas mães, cabra, para que possui seus dias na terra. Amém. Vamos ir a casa, Deus agradecer. Amém. Vamos orar então, pedindo a bênção de Deus sobre a vida das crianças e também sobre a nossa, nesse momento que vamos ler a palavra de Deus e também ouvir a mensagem. Oremos. Senhor, nós te rendemos graças a Deus por esta noite, pela oportunidade que nós temos, ó Pai, de ouvir a tua mensagem. As crianças ouvirão uma mensagem preparada para elas, ó Deus, na linguagem delas, e nós, ó Deus, vamos ouvir também a tua mensagem aqui. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Graça e paz. Amém? Já também continuando com a preparação para ouvir a mensagem do Senhor, nós faremos uma leitura em Efésios capítulo 2, de 1 a 10, uma leitura responsiva. Efésios 2, versículos 1 até o 10º. Efésios 2, 1 a 10. Eu lerei os números ímpares e a igreja os números pares. Mesmo assentado, mas com muita referência à palavra de Deus, leiamos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus pela sua palavra, porque em Jesus Cristo somos salvos e todo o nosso pecado é perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. Em pé, vamos cantar o hino 136, buscar primeiro. Oh,
ainda em pé, passamos a leitura do Evangelho segundo João, texto para a nossa meditação, Evangelho segundo João, capítulo de número 3. João 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 a 21. Eu vou fazer esta leitura na nova versão transformadora. Você pode acompanhar na tradução que você tem em mãos. João, capítulo 3, versículo 14 a 21. E como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Palavras do Senhor para a nossa salvação. A igreja pode se assentar. Estamos trabalhando neste mês de março com o tema Unindo Vidas, que é o tema do nosso ano aqui na igreja. E o tema de hoje, Unidos para a Missão. O texto que nós lemos é a parte final do diálogo de Jesus com Nicodemos. Um trecho bastante conhecido dos cristãos ao redor do mundo. Eu ouso dizer que, ao lado de Salmo 23:1, João 3,16 talvez seja um dos versículos mais conhecidos das Escrituras, principalmente pelos cristãos. O diálogo de Jesus com Nicodemos é conhecido por conta de sua grandiosidade teológica na compreensão do que é a missão do Filho de Deus. Todo este diálogo pode ser dividido em duas partes. Do 1º ao 10º versículo, nós temos 3 perguntas de Nicodemos que recebem 3 respostas de Jesus. E do 11º ao 21º versículo, nós temos um discurso de Jesus, onde ele revela a missão do Filho de Deus. Nicodemos era uma pessoa de status na sociedade. Era fariseu e líder dos judeus. Seu nome, de origem grega, significa vitorioso sobre o povo. E não é estranho nós termos um judeu de nome grego no século I na Palestina. Basta nós nos lembrarmos que no período intertestamentário, entre os últimos profetas e Jesus, nós tivemos alguns episódios como a revolta dos Macabeus e o governo dos Macabeus, onde a influência helênica era muito forte na região, né? Então o uso de nomes gregos por parte do povo judeu acaba sendo comum, né? Como aqui no Brasil, né? A gente vai lembrar lá no passado quantos Pierres nós não tínhamos, né? Por causa da influência da língua francesa, né? E quanto Wesley nós não temos por causa da influência da língua inglesa, né? Então, isso acaba acontecendo. Este homem, Nicodemos, procura Jesus à noite. Nós devemos nos lembrar que aqui em João 3, Jesus ainda não era tão popular, né? Ele não era tão conhecido. Embora o texto nos diga que, estando em Jerusalém, se você voltar no capítulo 2, você vai ver isso, ele havia realizado diversos milagres e as pessoas iam até ele para vê-lo e ouvir o que ele tinha a dizer. O argumento de que Nicodemos procurou Jesus à noite por temer ser aceito é muito recorrente para explicar isso, mas talvez seja mais coerente a gente pensar que Nicodemos resolveu esperar o expediente se encerrar, as pessoas serem despedidas, para ele ir até Jesus e ter um pouquinho mais de tempo com o mestre, para ouvir o que ele havia a dizer naquele momento.
E nosso texto apresenta então aí uma estrutura bastante interessante. Jesus fala acerca do Filho do Homem ser levantado como a serpente fora levantada no deserto por Moisés. E numa repetição clara, os versos 15 e o final do verso 16 apontam para a razão e a missão do Filho do Homem, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João está nos registrando uma verdade que se desdobra dos versículos seguintes por meio do anúncio da salvação e a verdadeira condenação. Os salvos não compactuam com as trevas, mas caminham na luz e para a luz. Os maus é que amam as trevas. E é olhando para todo este contexto de João 3, de 14 a 21, que nós vamos nos aprofundar nesta passagem e vamos compreender que o amor de Deus nos salva. E por isso nós somos unidos para a missão. Para tal, vamos compreender como as pessoas do primeiro século se viam diante da lei como condenados. Era noite. Já se passaram algumas horas desde que Nicodemos chegara onde Jesus estava, e eles conversavam sobre como era necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. Nicodemos então passa a questionar Jesus sobre como seria nascer novamente, e o mestre passa a falar para ele sobre nascer do Espírito. Jesus contrapõe Nicodemos. Como pode um mestre em Israel não entender o que Jesus estava falando? O Filho do Homem estava sendo levantado na frente de Nicodemos, tal qual a serpente fora levantada no deserto. E Nicodemos não estava conseguindo ver isto, não estava conseguindo compreender isto. O que Jesus percebe é que a lei estava tão impregnada na vida de Nicodemos que o seu coração não conseguia enxergar. Ele não conseguia enxergar a necessidade de transformação. A condenação da lei pesava no coração de Nicodemos. E não era estranho que Nicodemos pensasse assim. A lei, de fato, condenava aqueles que não a seguiam. O grande problema era que as interpretações da lei estavam pesando demais e arrastando para a escuridão os que deveriam ser levados para a luz. Estava conduzindo para as trevas aqueles que deveriam ser luz do mundo, sal da terra, exemplo para aqueles que viviam, exemplos de como Deus gostaria que nós vivêssemos. Um povo que havia sido chamado por Deus e que Deus havia escolhido para ser seu. Jesus aqui então evoca uma imagem bastante interessante e muito conhecida do povo. O povo estava peregrinando pelo deserto no tempo de Moisés, e esse povo começou a lamuriar, a reclamar. Você nos tirou do Egito, e agora nós estamos aqui passando fome no deserto. Vem então uma praga de cobras sobre o povo, e esse povo começa a ser picado pelas cobras. E Moisés então se volta para Deus e fala: Deus, por que está acontecendo isso? E Deus diz: por causa da infidelidade do povo. Mas Moisés, construa uma serpente, forge uma serpente, e erga essa serpente. Aquele que for picado e olhar para essa serpente não morrerá. E vejam como Jesus se apropria desta imagem presente na mente daquele povo do século I e diz: tal qual a serpente foi erguida no deserto para que ninguém morresse, o Filho do Homem será erguido diante de vós. É necessário que o Filho do Homem seja erguido. Aquele que se volta para Jesus não será condenado, não morrerá, terá a vida eterna. O amor de Deus nos salva. Esta verdade é dita por Jesus no encontro com Nicodemos. Porém, o fariseu ainda vivia preso à religiosidade e não conseguia compreender que Jesus era o Filho do Homem, aquele que veio para que nascêssemos da água e do Espírito.
A condenação da lei pesava em seu coração e ele não compreendia a necessidade de transformação de vida, de nascer de novo, de ser uma nova criatura. E a pergunta de Nicodemos expressa isso. Se você voltar um pouco antes do nosso texto, Nicodemos vai perguntar: mas como pode ser isso? Como pode alguém já velho nascer novamente? Nicodemos não entendia que o amor de Deus nos salva, e não o cumprimento da lei. Porque a lei por si só não nos garante nada. Mas não apenas Nicodemos e o povo do século I vivia condenado pela lei. Nós, em certa medida hoje, também vivemos assim. Você deve conhecer alguém que tenha deixado a igreja, e o motivo pelo qual ela tenha deixado a igreja são os mais variados. Desde a falta de tolerância com os irmãos, até o esfriamento da fé. Muitos procuram na igreja aquilo que Nicodemos procurava na lei: a satisfação de estar cumprindo algo para se obter benefícios celestiais na terra, garantir a salvação e, de quebra, por que não, algumas bênçãos para a saúde, para a família, para as finanças, se der até algumas bênçãos para a igreja, né? Pessoas assim sabem que a lei foi superada pela graça. No entanto, elas criam as suas próprias leis, vivendo distante da graça. E nós devemos tomar cuidado para não criarmos em nossa vida comunitária regras demais, achando que estas regras são a vontade de Deus. A graça que acolhe nunca deve ser deixada de lado em detrimento de convenções sociais ou comportamentos que julgamos errados. Tendemos a criar barreiras por meio de regras e normas que afastam e oprimem as pessoas. Assumimos o comportamento de pessoas que a sociedade diz que são os cristãos, e não o comportamento que o Cristo nos diz que os seus seguidores devem ter. Há uma diferença substancial. Uma coisa é aquilo que o senso comum diz que é o cristão, e às vezes a gente acha que o senso comum está certo, e a gente esquece, rememorando a mensagem de ontem, de perguntar a Cristo se nós estamos sendo dignos de sermos chamados de cristãos. Em outras palavras, muitas vezes nós somos cristãos de vitrine, não de coração. E nós achamos que o pacote cristão, ser cristão, tem regras e convenções. E nós nos esquecemos que a graça de Deus é quem transforma a vida do pecador. O amor de Deus nos salva. Esta é uma verdade que conhecemos, repetimos, cantamos, lemos e ainda assim não compreendemos e não compreenderemos toda a dimensão de tal verdade em nossas vidas. O amor sem medida de Deus nos constrange e nós não compreendemos. Pela graça sois salvos, nós vemos agora. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Interessante como os textos do calendário litúrgico vão se juntando, né? Efésios, João, Números. E nós vivemos movidos pelo mérito, pela conquista, por aquilo que temos o poder de fazer. Nós queremos dominar e ter controle de tudo em nossa vida. O amor nos quebra ao meio, porque não há nada que nós possamos fazer para diminuir ou aumentar o amor de Deus. Ele é sem medida. Ele é sem medida. E é este amor que nos salva. E diante das imposições da sociedade, muitas vezes inclusive dentro da igreja, a nossa responsabilidade é a de confrontarmos tudo, absolutamente tudo, com a graça de Deus. Quantas vezes nós não validamos na nossa vida comentários que são excludentes, perniciosos, separatistas,
Quantas vezes a gente não diz: ah, mas a fulana errou mesmo, tem mais é que pagar. E a gente fala assim: não, é mesmo, tem mesmo. E a graça de Deus aonde está nesse comentário? E a graça de Deus aonde repousa nisso? Nós não somos chamados a sermos coniventes com o erro, mas nós somos chamados a amar aquele que erra. Por mais difícil que isso possa ser. Sem percebermos, nós afastamos as pessoas. E nós colocamos enormes muros entre elas e a comunhão com o corpo de Cristo. O amor de Deus nos salva. E isto é graça. Vamos voltar no diálogo de Jesus com Nicodemos para nós entendermos um pouco mais sobre isso. Nicodemos está então ali diante de Jesus, inquieto com aquilo que Jesus estava dizendo, e diante dessa reação de Nicodemos, Jesus passa a falar da missão do Filho do Homem. Não foi para condenar que Deus enviou o seu Filho, mas para salvar. Não há motivo para temer. E aquelas palavras começam a ecoar na vida de Nicodemos, e a conversa prossegue. Mas como diferenciar o que crê do que não crê? Jesus fala como os que são condenados não são pela lei, mas sim por rejeitar o Filho de Deus. E então Jesus recorre a um exemplo bastante simples, que é o exemplo da luz, para dizer a Nicodemos como vivem os que são salvos, os que creem. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. A religiosidade e a falsa visão que Nicodemos tinha do que era reino de Deus o fazia questionar Jesus e não compreender o que o mestre falava. O que acontece ao longo do diálogo de Nicodemos com Jesus é a revelação que a vinda do Filho do Homem transformava de vez a realidade e a relação dos homens com Deus. Agora não há mais condenação da lei, mas sim salvação pela graça. Os que nasceram de novo vivem na luz e expressam esta luz. Os que não nasceram de novo se escondem nas trevas. Jesus revela ao longo do diálogo que a graça de Deus estava ali, presente, e chama a todos para a luz. O amor de Deus nos salva. Deus não se faz indiferente diante da condenação do pecado. A lei cumprira seu propósito de nortear a vida do povo, e agora, diante da condenação, a salvação se apresentava. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele não viu outra saída para cumprir a plenitude da lei e salvar o mundo. Ele enviou o seu Filho. Deus não quer condenar o mundo, Deus quer salvar o mundo. Então por que a gente fica condenado? Essa é a pergunta. Mas como Ele salva? Ele salva enviando o seu Filho, Jesus, para por meio dele cumprir o propósito de unir novamente a criação com o Criador. É por Jesus e somente por Ele que temos a vida eterna. Não há outro meio. Nicodemos se vê diante daquele que é o Salvador, o Filho único de Deus que veio para que todo que nele crê tenha a vida eterna. É o amor que se manifesta na graça sem medida. É o amor que nos salva. O bispo Walter McAllister, da Igreja Cristã Nova Vida, no Rio de Janeiro, afirma que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Nada que venha dele nos afasta da comunhão dos santos. Se nós fizermos uma pesquisa rápida aqui, e agora, nesse momento, e talvez se a gente pudesse até perguntar àqueles que mais tarde vão ouvir essa mensagem pela internet, todos nós teríamos aqui bons argumentos para nos afastarmos da igreja. Todos nós. Para deixarmos de viver em comunhão. No entanto, nada que venha de Deus é para nos afastar da comunhão dos que Ele ama e resgata, dos seus santos, que são unidos para a missão de proclamar a salvação.
quanto mais perto da luz, mais a nossa natureza pecadora se revela e se mostra. E isto não só diante de Deus, diante de todos. Quem pratica o mal, disse Jesus, odeia a luz, pois teme que seus pecados sejam expostos. E diferentemente de quem pratica a verdade, porque quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. E o que é fazer a vontade de Deus? É expor diante do Pai o seu pecado, para que ele, por meio do poder do Espírito Santo, transforme a sua vida e coloque diante de todos como fruto da graça de Deus. Antes eu mentia, agora eu minto bem menos, e um dia eu não vou mentir. Por quê? Por mérito meu? Não, pela graça de Deus. Antes eu trapaceava, antes eu tirava vantagem em tudo. Agora eu não faço mais isso, porque isso foi exposto à luz. E Deus, pela sua graça, não olhou o que estava só exposto à luz. Ele olhou para a minha vida e disse: venha, o sangue do Cordeiro te lavou. Isto é andar na luz. A graça de Deus nos une na missão de proclamarmos a salvação em Cristo Jesus. O amor de Deus nos salva, e Deus derrama a sua graça sobre nós e nos coloca diante de uma sociedade corrupta e perdida. E o que nós devemos fazer? Condenar o mundo? Perde-se muito tempo condenando o mundo. Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E nós precisamos ter consciência disso como povo de Deus. Deus nos ama e não nos quer que nós sejamos arrastados para as trevas, mas Ele quer que nós saímos de lá, como diz o hino, brilhando ao nosso Deus. Deus não nos chama para julgar, Deus nos chama para proclamar a salvação. Deus não enviou seu Filho para nos separar, Deus enviou seu Filho para nos unir como corpo de Cristo na missão e para a missão. Nós temos o privilégio, como salvos em Cristo Jesus, de proclamar a mensagem da salvação, de que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Nós conhecemos esta verdade, nós somos capazes de repetir este versículo infinitas vezes sem errar, mas nós vivemos esta verdade. Ele nos amou, não só a cada um de nós, mas Ele amou o mundo a ponto de dar seu Filho por amor a nós. O amor de Deus nos salva, e por Ele nós somos unidos para a missão. Concluindo, o amor de Deus nos salva, e por Ele nós somos unidos para a missão. Grave isso no seu coração. A igreja não pode ser um lugar de pessoas perfeitas, mas é o lugar perfeito para as pessoas erradas. O motivo de sermos igreja não está em consertarmos o mundo, nem em tornarmos o mundo. Vocês estão com o microfone ligado, está chiando. O motivo de sermos igreja não está em consertarmos o mundo, e muito menos em tornarmos o mundo mais parecido com a igreja. Nós não somos igreja para isso. O motivo de sermos igreja é proclamarmos a salvação em Cristo Jesus. É mostrar ao mundo que a vida não é o que está sendo anunciado e vendido por aí como sendo vida, mas sim a vida verdadeira só Jesus pode dar. Unidos para a missão, é assim que nós devemos viver como corpo de Cristo. E não importa o que façamos, nosso propósito é envolver todas as pessoas da igreja na realização de nossas atividades. Nós falamos isso com a liderança, na reunião da liderança do mês passado. Absolutamente tudo que nós fazemos aqui como igreja
tem que ter dois propósitos muito bem definidos. Primeiro, que toda a igreja participe, envolver todas as pessoas da igreja. Segundo, que as pessoas de fora da igreja, que não são membros da igreja, que não pertencem à igreja, também participem. Se a gente pudesse simplificar, eu diria o seguinte: quando nós cultuamos, quando a gente promove um evento de arrecadação de recursos para a construção, quando nós fazemos um dia de faxina geral, como a gente fez, quando nós promovemos uma cantina no final do culto para arrecadar recursos para a obra, tudo, absolutamente tudo, não importa. Quando nós juntamos os nossos jovens numa atividade de sábado à noite, não importa, tudo, absolutamente tudo deve ser feito tendo em mente como essas atividades nos auxiliarão na proclamação do reino de Deus àqueles que se encontram nas trevas. Nós um dia andamos pelas trevas da vida. Um dia a minha vida e a sua vida foi escuridão. Lembre-se disso. Hoje nós somos luz em meio às trevas existenciais das pessoas que nos rodeiam. Uma luz solitária não pode muito em meio à imensa escuridão. Mas quando uma luz se junta a outra, e se junta a outra, e se junta a outra, as nossas luzes unidas brilharão a mensagem da salvação. E o desafio é nós nos unirmos. A construção de um novo templo é um desafio enorme para a nossa comunidade. E o maior desafio, eu quero te dizer isso com todo o coração, o maior desafio não é erguer as paredes do templo, não é colocar os acabamentos, piso, forro, iluminação, os bancos, não é a gente arrumar um sistema de som perfeito, uma iluminação adequada, os melhores móveis. Esse não é o maior desafio. O maior desafio não é nós termos materiais de qualidade. Esse não é o maior desafio. O nosso maior desafio é que cada um de nós se torne uma luz a brilhar a graça de Deus no mundo de trevas. Esse é o nosso maior desafio. Porque nós podemos construir o mais belo dos templos, mas se nós não brilharmos a luz de Deus, será um templo de trevas e não um templo da graça de Deus. Unidos, nós teremos como cumprir a nossa missão. Porque ser cristão não é ser solitário, é ser comunidade. Unidade. E viver em comunidade é proclamar juntos o Evangelho da Salvação. No início do ano, eu entreguei ao Conselho da Igreja um pré-projeto, aquilo que a gente sonhava para a igreja nesse ano de 2018. E ali eu pontuei o seguinte: a IPI do Curubi tem o propósito de unir a vida das pessoas com Deus e, como consequência dessa união com as pessoas, pessoas unidas trazendo pessoas para conhecer a Deus, sintetizando, unindo vidas. Esta é a nossa missão. Nós temos hoje o desafio de fazer brilhar a nossa luz diante dos homens. Existe uma canção bastante tradicional chamada Minha Pequena Luz, Eu Vou Deixar Brilhar. Que o meu desafio para você hoje é que você pegue a sua pequena luz e, por maior que seja a treva que esteja ao seu redor, que a sua luz brilhe. E que você se lembre que diante da escuridão da nossa sociedade, você tem ao seu lado irmãos de fé que estão aí para que a nossa luz brilhe. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar.
nós te rendemos graças, ó Pai, porque o Senhor coloca na nossa vida, ó Deus, a tua luz. E esta luz, ó Deus, que nos tira das trevas, é a mesma luz, ó Deus, com a qual o Senhor nos envia em direção às trevas, a resgatar aqueles que estão perdidos, que estão distantes da tua vontade, que estão carentes, Senhor, da tua graça, do teu amor. E nós queremos te pedir, ó Pai, nesta noite, que o Senhor desperte em nosso coração, ó Pai, o desejo de proclamarmos o Evangelho da salvação, porque nós somos unidos para a tua missão, Senhor. A missão de estarmos unidos a ti e unidos em ti, nos unirmos com as pessoas. E o elo é o teu Filho Jesus. Que, ó Deus, a tua graça esteja sobre nós, ó Pai, nos capacitando, Senhor, a vivermos cada vez mais segundo a tua vontade, a fazermos com que a nossa pequena luz brilhe, Senhor, e seja uma luz, ó Pai amado, aonde as pessoas olhem e não vejam apenas a nós, mas vejam principalmente a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós, ó Deus, queremos agora, ó Pai, pedir que o Senhor sonde o nosso coração e o Senhor nos revele, ó Deus, pessoas que estão ao nosso redor, perdidas nas trevas, ó Pai, da vida, para que nós possamos caminhar em direção a elas, com a nossa pequena luz, mas com o teu imenso amor e a tua imensa graça, Senhor. Nós queremos, ó Deus, sermos instrumentos na tua mão, Pai, para alcançar pessoas para ti, para que o templo edificado, Senhor, não seja apenas um templo edificado de paredes, mobiliários, ó Deus, mas seja um templo edificado para a glória do teu nome, que é o corpo de Cristo. Que a nossa igreja, ó Deus, desperte e cresça para a honra e glória do teu nome, e que nós sejamos instrumentos, Senhor, a fazer brilhar a luz de Cristo em meio às trevas. É o que nós te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo esteja conosco em meio ao mundo de trevas, a fazer brilhar a luz de Cristo. Amém e amém. De ontem, né? O famoso restê não ter, né? Não vai embora, tem bolo, fica que tem bolo, fica que tem lanchinha. Uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe.